Muito bem, gente, sou o pastor Oséias e mais uma vez estamos aqui para discutirmos o assunto sobre amartia, a doutrina do pecado. A doutrina que estuda, que explica, que ensina sobre o pecado. Então, o pecado, já vimos no vídeo passado, que ele é a transgressão da lei ou dos princípios de Deus. Então, sempre que nós pecamos, nós transgredimos um princípio, nós transgredimos uma lei. E é por conta disso que as pessoas sofrem consequências negativas. Eu sou o pastor Oséias e quero lembrar você de não se esquecer de se inscrever em nosso canal, acionar o sininho para quando nós lançarmos um novo conteúdo, você ser notificado e assim poder nos acompanhar. Também compartilhe com mais pessoas que você acredita que esse conteúdo será útil para essas pessoas. Muito bem, continuando nosso assunto, falando sobre pecado. Pecado. Há um texto na Bíblia Sagrada que fala sobre o quão entranhado está o pecado em nosso corpo, em nossa carne, na verdade. Quão entranhado está ele, quão profundamente o pecado ele vem insistindo para que nós vivamos distante de Deus. Algumas pessoas acreditam que o pecado é uma personalidade. O pecado tem vontade própria. Algumas pessoas acreditam que o pecado ele é um ser. É um ser. Que o pecado é o diabo habitando no corpo do ser humano. Mas não é bem assim, ok? Não é isso, não é essa a verdade. O pecado é uma atitude. É uma atitude que vem a partir de uma decisão. Entenda uma coisa. Quando nós pecamos é porque nós decidimos pecar, ok? Os demônios, os espíritos malignos, o mundo espiritual, as trevas não são culpados pelos nossos pecados. Se assim fosse, por que cobrar de você algo que você não fez ou você não é responsável? Mas o pecado é uma decisão que eu tomo diante de uma tentação, ok? Escreva isso, guarde isso. O pecado é uma decisão, é uma escolha que eu tomo diante de uma tentação. O diabo, ele não te força a pecar, ele te tenta ao pecado. Assim como aconteceu com Jesus no deserto, onde o diabo tentou Jesus por várias vezes, ok? A mesma coisa acontece conosco. O diabo ele é o tentador, ele vai te tentar a pecar, mas não vai te fazer pecar. É você quem escolhe se você peca ou se você não peca, ok? Um texto muito interessante da Bíblia Sagrada é o que o Senhor fala para Caim, no capítulo 4 de Bereshit, de Gênesis. Ali o Senhor fala para Caim que ele tinha a decisão, ele tinha o poder de dominar sobre o pecado e decidir não pecar, ou então se entregar ao pecado e decidir pecar, matando assim ao seu irmão Abel. Então, desde o começo, o pecado sempre foi uma decisão, sempre foi uma escolha. Adão decidiu pecar, Adão decidiu obedecer, Eva decidiu desobedecer, decidiu comer do fruto que não deveria ser comido. Então, foi uma escolha. Então, vamos parar com a ideia de que a carne é fraca e por isso que eu pequei, a carne é fraca e por isso que eu caí. Não, tira isso da sua cabeça, ok? A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ou seja, se você pecou porque a sua carne é fraca, é porque você decidiu andar segundo as fraquezas da sua carne. Mas se você tem vencido a luta contra o pecado, que a luta contra o pecado é fugir do pecado, nunca você vai encarar o pecado de frente, você nunca poderá chamar o pecado para briga, porque você vai perder, ok? Você foge do pecado, você foge da aparência do mal, você não encara o pecado. A Bíblia diz que temos que resistir firmes na fé e o diabo fugirá de nós. É o diabo que tem que ser resistido na fé e não o pecado. Ok? Então, eu quero ler com você um texto na carta de Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19 a seguir. Diz assim o texto:
Porque as obras da carne são manifestas publicamente. Veja isso aqui. Porque as obras da carne são manifestas publicamente. Entenda. O ser humano, nós pecamos em secreto. Não queremos que ninguém saiba ou conheça os nossos pecados. Você não verá ninguém... hoje, na verdade, há muitos pecados que são praticados publicamente. Mas as pessoas não têm o prazer de declarar seus pecados, ok? Embora nós pequemos no secreto, nós seremos revelados, ou os nossos pecados sempre serão revelados publicamente quando não confessados. Então, isso é muito importante. Por que os pecados são manifestados publicamente? Para gerar vergonha, para gerar depreciação humana, depreciação psicológica, para poder destruir você. Então, quando nós não temos coragem de confessar os pecados, nós corremos o perigo de eles serem manifestados publicamente, ok? Então, uma prática que você é comum nela, dificilmente você conseguirá escondê-la por muito tempo, porque ela se torna tão comum que você nem vê que está fazendo e as pessoas estão te assistindo a fazer aquele tipo de ato ou de prática, ok? Então, porque as obras da carne são manifestas publicamente, as quais são prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, glutonarias com orgias e todas as coisas semelhantes a estas. Como já vos disse antes, também vos digo agora. Os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Veja só. Aqui nós temos praticamente 16 obras da carne declaradas pelo nome, mais aquelas que são semelhantes a estas, como ele fala no versículo de número 21, ok? Como já vos disse antes e vos digo agora, os que praticam estas coisas jamais herdarão o reino de Deus. Lá no versículo 21 fala, e todas as coisas semelhantes a estas. Não são só essas as obras da carne. Existem outras semelhantes a essas que ele falou. Aqui são as principais. Por exemplo, ele falou sobre a inveja e não falou sobre a cobiça. A cobiça é diferente da inveja. A inveja é querer algo igual. A cobiça é querer o que a pessoa tem, não algo igual. É querer o que ela tem, ok? Então, a inveja ela é filha da cobiça. Então, quando se tem inveja é porque a cobiça já é uma realidade. Não confunda a admiração de inveja. Não existe essa ideia de inveja santa, ok? Não diz a inveja boa, a inveja branca. Esqueça isso. Inveja e acabou a história. Ou você admira alguém e aprecia a sua história, aprecia a sua conquista, ou você vai invejar essa pessoa ou cobiçar o que essa pessoa tem. É importante que você possa admirá-la, mas a inveja é uma obra da carne. A palavra carne vem da palavra grega sarx. Sarx é uma palavra negativa, não representa o corpo humano, mas a carne, a parte pecaminosa do nosso corpo. A carne basicamente é a alma dominando sobre o corpo sem o comando do espírito. Isso é carne, são obras da carne, ok? A carne é a alma dominando sobre o corpo sem o comando do espírito. Muito bem, então nós temos aqui 16 pecados contra os quais lutar. 16 práticas contra as quais devemos lutar. Então isso é uma luta diária, constante. Você precisa decidir a cada dia evitar, praticar estas práticas, como diz o texto, porque as obras da carne, ou seja, nós temos a ideia de que o diabo é que me faz pecar, que o pecado vem do diabo. Não, o pecado vem de nós. O
pecado está em você. A Bíblia diz que é do nosso coração que procedem os maus intentos, os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, a mentira, a falar mal, a calúnia. Tudo isso vem do nosso coração, não vem do diabo. Esqueça, tire da sua mente. As pessoas têm a ideia de culpar o diabo pelos seus pecados. Isso é fugir da responsabilidade. O pecado é seu, o boleto é seu, pague você o seu boleto, ok? O diabo vai tentar, sabendo que em você existe uma fraqueza, ele vai tentar você na sua fraqueza. O que é a fraqueza em si? A fraqueza é algo do qual eu não consigo me livrar? Não. Fraqueza é aquela área da sua vida que você profetiza que você sempre cai nela. É a área da sua vida que você não resolveu ainda, ok? Mas você tem poder para resolver isso. Decidir que isso não seja mais uma fraqueza sua, ok? Decidir que isso não seja mais o meio pelo qual você cai, pelo qual você tropeça, pelo qual você peca contra Deus. As obras da sua carne, elas são filhas da alma corrompida, ok? Então, você precisa decidir não ceder ao pecado, mas lutar contra o pecado. No Salmo 119, versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse versículo dessa forma está errado. A tradução está equivocada. Não diz assim, porque quando fala assim, escondi no meu coração para não pecar contra ti, mas tem pessoas que conhecem a palavra, guardam a palavra e pecam contra Deus. Ok? Pecam contra Deus. Mas o que o texto está dizendo? No original é, escondi a tua palavra no meu coração para não intentar pecar contra ti. Esta palavra faz toda a diferença. Para não intentar pecar contra ti. Na vida de um justo, o pecado não é uma premeditação, é mais um acidente do que algo planejado, ok? Você precisa decidir o compromisso firme de lutar contra a sua carne, de colocá-la em seu devido lugar, ok? Porque senão você vai cair na prostituição, que é a comercialização do corpo no sexo, a fornicação, que é o ato sexual entre duas pessoas solteiras, a imundícia, que é todo tipo de pecado sexual, pornografia, masturbação, adultério, fornicação, prostituição, tudo está incluído na imundícia ou impureza. Dissolução, outro pecado terrível, tem a ver muito com a lascívia. Idolatria, ou seja, estabelecer outro ser acima de Deus no meu coração. Ou então me apresentar diante de Deus com outro ídolo no coração, como você lê lá em Êxodo capítulo 20. São os três mandamentos iniciais que Deus fala ali. Não ter outro Deus diante dele, não fazer uma imagem de escultura, uma imagem dizendo que aquela imagem é Deus. E terceiro, não te prostrará diante da imagem. O quarto mandamento é não falarás o nome do Senhor em vão. E o quinto é guardar o Shabat. Então, você vê que os três primeiros falam diretamente sobre o nosso relacionamento com Deus. Porque a idolatria, ela fere esses três mandamentos de uma só vez. Ou seja, não ter outro Deus diante do Senhor, não fazer imagem, dizendo que ali é Deus, e não se prostrar diante das tais, como se prostrasse diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Ok? Isso é idolatria. Depois da idolatria vem a feitiçarias, que é tocar as trevas independentemente de Deus, ou invocar outros seres ao invés de invocar o Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo e verdadeiro, aquele que é a vida, aquele que produz vida, salvação, libertação, aquele que de fato planejou a nossa vida, ok? Embriaguez, que é deixar com que a bebida alcoólica domine você, você perca o controle e a sanidade mental, onde um líquido vai dominar a sua vida, vai coordenar você. Então, tem muitos outros pecados aqui. Eu quero gravar um vídeo explicando um por um dessas ações, dessas atitudes pecaminosas. Então, no próximo vídeo, eu me comprometo com você de gravar falando sobre essas obras da carne, uma por uma, explicando-as no nome de Jesus, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, decida não pecar,
decida andar em santidade no nome de Jesus. Deus é conosco, Deus é contigo. Amém.